Vamos conversar um pouco aqui sobre o Volodymyr Zelensky. Como vocês sabem, o Volodymyr Zelensky é um ator em que estrelou numa série de televisão chamada Servo do Povo. Essa série, Servo do Povo, conta a história de um professor que falava muito ali de questão de corrupção, etc. e tal, e de repente se tornou o presidente da República. O Zelensky é um ator, no sentido estrito da palavra, em que atuou e ainda atua para interesses políticos econômicos de alguns bilionários ucranianos. Ele foi fabricado única e exclusivamente para isso. Quando houve o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o processo de reconstrução desses países, entre, por exemplo, Ucrânia e Rússia, foi muito parecido. Você tinha ali várias estatais, das quais estas mesmas foram compradas a toque de caixa por estes bilionários. Tá? E aí começou a surgir dentro da cena política ucraniana alguns bilionários. Isso é que vocês precisam saber rapidamente. A primeira figura que surge ali para atender os interesses econômicos e, vamos dizer assim, incentivar a guerra é o Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, ele surge ali, vamos dizer, em meados de 2014, naquele golpe que tirou o presidente na época, Yanukovych, e ele não respeitou os acordos de Minsk, e aí surgiram vários conflitos ali na região de Donetsk e Lugansk, da qual, vamos dizer assim, que é o princípio da guerra. O que vocês precisam saber é o seguinte: o Zelensky, ele foi fabricado pelo Ocidente, pelos Estados Unidos ali, para atender interesses econômicos, cujos quais resultados a guerra é um interesse do qual foi um processo de desestabilização da Rússia, vamos dizer assim, que eles querem fazer, para poder atender os seus interesses ali desse grupo da OTAN. Esse é o primeiro passo, que vai surgir essa figura do Petro Poroshenko. Mas não foi com a figura de Petro Poroshenko que foi o motivo desencadeador da guerra. Não foi. Muito pelo contrário. O Petro Poroshenko, ele evitou, apesar de ele ter ali algumas animosidades com Vladimir Putin, não foi ali esse momento. Bom, é nesse momento, a partir ali de 2015, vamos dizer, que queriam o Petro Poroshenko eleito, e surge uma figura importantíssima, um bilionário ali ucraniano chamado Igor Kolomoisky. Esse Igor Kolomoisky, ele é como se fosse a guisa de comparação, um Roberto Marinho da Ucrânia. É dono ali de uma rede de comunicação, rádio, televisão, etc. e tal, e que decidiu fabricar ali um programa, vamos dizer assim, que vise atender aos seus interesses. E é aí que surge a figura do Volodymyr Zelensky, que é um ator, um comediante, que estreou alguns filmes e que o Kolomoisky queria um substituto do Petro Poroshenko. E é aí que entra a figura do Volodymyr Zelensky. O Kolomoisky cria um programa chamado Servo do Povo, vamos dizer assim. Esse programa conta a história de um professor de história que faz um discurso contra a corrupção, e esse vídeo viraliza e ele se transforma em presidente da República. Vejam só como isso é muito parecido em que a arte imita a vida.
o Volodymyr Zelensky entra nesse programa, ele atua exatamente nisso, ele usa esse programa para divulgação da sua candidatura à presidência da República e ele acaba sendo eleito presidente da República. Quando ele assume a presidência, ele já sinaliza aos interesses que é do Igor Kolomoisky, e os interesses ali da OTAN, da União Europeia e dos Estados Unidos. Quais são esses interesses? Dele se aproximar da União Europeia, criando ali, vamos dizer, algumas tensões com a Rússia e jogando seu povo contra a população russa, fazendo discursos cada vez maiores contra a corrupção, aquele discurso inflamado da classe média que a gente já viu aqui muitas vezes no Brasil. E isso vai ser o começo ali, vamos dizer, do motivo impulsionador da guerra. Quando em 2019, Zelensky é eleito com esse discurso que a vida imitou a arte, e aí ele começa todo o seu processo de expansão, vamos dizer, de querer aderir à OTAN. Ou seja, de querer que a OTAN se aproxime das fronteiras ali da Rússia, estando a Ucrânia aliada à OTAN. Vamos dizer que a fronteira ali, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, é 2.200 quilômetros. Significa dizer que é o seguinte, a Rússia sempre deixou claro que não queria mísseis apontados para elas. Esse argumento de dizer que a OTAN não tem funcionalidade, isso é mentira. Então, por que a OTAN tem esse interesse de expandir para a Ucrânia? E você tem esse presidente fabricado dentro desse programa, o servo do povo, do qual a arte imitou a vida, e a vida imitou a arte. E aí, essa figura extremamente problemática do Volodymyr Zelensky começou a criar uma série de problemas com o seu país vizinho, a Rússia, do qual sempre deixou claro que não aceitaria de jeito nenhum mísseis apontados para o seu país. Lembrando que a Rússia, a Ucrânia está ali bem do lado da Rússia, então certamente estaria muito perto os mísseis. O que significa dizer que não seria uma guerra entre Rússia e Ucrânia, seria uma guerra entre Rússia e OTAN, porque existe uma cláusula dentro da OTAN dizendo assim, que um dos membros, qualquer membro da OTAN, que fosse ferido dentro dessa questão da guerra, esses membros da OTAN entrariam contra esse país. É exatamente essa problematização dessa figura extremamente problemática que jogou a sua população na guerra e que provocou essa guerra e da qual está custando muitas vidas e que, aliás, até o momento está na teimosia. Não entram em acordo nem Rússia e nem Ucrânia e isso está custando muitas vidas de ambos os lados. É dessa maneira que Volodymyr Zelensky foi fabricado, vamos relembrar. E vamos lembrar também que Volodymyr Zelensky, antes de começar a guerra, ele estava sendo acusado de corrupção por receber 40 milhões de dólares desse bilionário ucraniano que o criou, o Igor Kolomoisky, entre os anos de 2014 e 2016. Vamos lembrar que foi o ano que ocorreu o golpe de Estado na Ucrânia. Muito parecido com um certo país aqui da América do Sul, não é? Então foi dessa maneira que Volodymyr Zelensky foi fabricado por um meio de programa, por um meio de um aparelho ideológico, um meio de comunicação ideológico, do qual fez a cabeça de muita gente, está fazendo a cabeça de muita gente aqui no Ocidente e que está custando muitas vidas nessa guerra. É isso. Até mais.